Espaço Daniela Vieira, você encontra uma curadoria impecável feita pela própria Dani, com peças lindíssimas e atemporais que vale muito a pena ter no armário. Além disso, você conta com excelentes profissionais para te auxiliar no presente ideal ou na sua produção perfeita. O espaço fica na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 615. Olá, eu sou Renata Rachid e nesse momento vou fazer uma audiodescrição para que nós possamos incluir todos aqueles que também nos acompanham. Eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, do tamanho médio, estou com um rabo de cavalo, estou vestindo uma saia jeans, uma camisa branca por baixo de um colete, um corpete jeans também. Estou sentada numa poltrona rosé. Atrás de mim eu tenho uma luminária com a nossa logo escrito de prosa. E tem também uma parede branca com flores estampadas na parede. Ao meu lado está sentado Guilherme, um homem também branco, de cabelos pretos, partido ao lado e com um tupete alto. Ele está vestindo uma camisa preta, uma calça verde e está sentado também num sofá rosé. Ele sempre teve uma cabeça pensante. Ainda adolescente, tornou-se empreendedor e empresário. Ele hoje é mentor, palestrante, treinador, empreendedor, tem um sorriso largo, uma carinha de gentil, mas é um homem muito forte e provoca reflexões e transformações. Hoje tenho aqui comigo Guilherme Gomes. Muito prazer, Guilherme. Muito obrigada por você estar aqui para a gente bater essa prosa e falar um pouco sobre você. Eu que agradeço, Renata. Agradeço pelo convite. Para mim é uma honra fazer parte desse bate-papo tão gostoso que a gente vai poder contar um pouco mais dessa história. Isso mesmo. Para mim também é uma alegria enorme. Fiquei super feliz quando você aceitou o convite. Só gratidão. Eu sei que você é muito discreto com a sua vida pessoal, mas eu já quero te fazer uma pergunta de cara. Quem é Guilherme Gomes? Uau! Por favor. Essa pergunta é uma pergunta bem valiosa, né? Porque se eu for pensar bem, bom, quem eu sou? Eu sou o 7º filho do meu pai, o 3º filho da minha mãe. Sou apaixonado por cachorros, sou uma pessoa que gosta de plantar e cultivar a própria comida em casa. Sou bem sossegado nos meus momentos de descanso. Tem sido um pouco escassos nos últimos tempos em função de muitos projetos, mas sou bem tranquilo e alucinado por viagens e por música, assim, são meus dois maiores prazeres. Fantástico, curioso, hein? Tem muita coisa legal aí pra gente desbravar. Mas olha só, eu quero que você conte pra gente, Guilherme, eu sei que você tem uma relação muito grande com o CNA, né? E conta um pouquinho da sua história, como é que começou o seu contato com essa franquia do CNA, por favor. Essa história é tão interessante, Renata, porque eu morava em São José dos Campos e eu sempre quis estudar inglês. E os meus pais na época não tinham condições de pagar meu curso e eu pedi para minha avó materna para que ela me desse o curso de inglês de presente. E ela me falou, então tá, faz uma pesquisa e me diz em que escola que você quer estudar. E eu saí, e lá em São José tinha uma rua que tinham vários cursos de inglês e eu cheguei, o primeiro curso que eu entrei foi o CNA. E eu fui tratado pela atendente, pela vendedora, na época consultora, como se eu fosse o dono da escola. Eu me lembro até hoje o nome dela, assim, Janaína, talvez ela nem saiba que ela mudou a minha vida com aquele atendimento. Olha. E aí ela me mostrou toda a escola, me explicou tudo, e eu voltei para casa, liguei a cobrar para minha avó perguntou, você fez a pesquisa? Eu disse, fiz. Na verdade eu só tinha ido a uma escola. E foi o CNA e foi assim que eu comecei a estudar, acho que com 11, 12 anos de idade eu comecei a estudar no CNA e nunca mais saí, né? Eu tô com 40, então isso. é uma longa história aí de 28 anos. Uma conexão
enorme, né? Com certeza. E aí, como é que foi trazer essa franquia para Divinópolis? E como é que vocês escolheram Divinópolis? Assim, como é que você veio parar aqui? Eu sou sócio da minha mãe, né? Desde sempre, eu tinha 17 anos na época. Eu fiz, junto com o ensino médio, eu fiz técnico em administração, eu já tinha essa coisa da gestão e da liderança. Assim. Já tinha, acho que era essa paixão, assim, eram outros sonhos, mas já tinha essa paixão. E um dia, conversando com a minha mãe, eu falei, e se a gente abrisse um CNA? E ela falou, vamos, a minha mãe é uma ex-bancária, e ela falou, vamos abrir. Eu falei, tudo bem, vamos pesquisar, né? Para onde que a gente vai? Ela queria ir para praia e eu queria ir para montanha. E aí, eu sou mineiro de Juiz de Fora, mas a gente morava em São Paulo, capital. E aí ela virou e falou assim, então vamos para Minas Gerais. E a gente pegou o carro e rodamos várias cidades de Minas até que a gente chegou a Divinópolis, era a última cidade da nossa lista. E aí, quando a gente chegou ali no alto da JK, ali na estrada, que a gente olhou aquela cidade, aquele monte de prédio, a gente pensou, acho que é aqui. E nós somos muito bem recebidos aqui, né? Porque imagina, 2 forasteiros, né? Embora digam que Divinópolis é uma cidade de muitos forasteiros, é verdade, né? Eu sou divinopolitana, raiz, assim posso dizer, mas meu marido, por exemplo, é de fora também, e Divinópolis é uma cidade que abraça, que acolhe mesmo. Você pode perceber que quando a gente conversa com as pessoas, 60% das pessoas que você convive ali são de fora. Ou os pais vieram para cá e depois que se estabeleceram aqui, que fizeram a família e tudo. Então, realmente, é uma cidade muito acolhedora. Eu acho que Divinópolis, ela é a princesinha do Oeste, não é à toa mesmo, por causa desses braços abertos, né? E aí vocês vieram pra cá. Isso, eu tinha 17 anos e aí eu fui emancipado para poder abrir a empresa. O fundador do CNA brinca comigo até hoje, porque eu fui o franqueado mais jovem da marca de todos os tempos, né? Eu fui emancipado para poder começar essa E aí abriu a franquia e vamos embora. E aqui ela existe até hoje, né? Isso, são 23 anos no mesmo endereço. E depois você abriu outra franquia. Outras lojas também, não é na verdade foram, eu acho que 7 CNPJs ao longo desse tempo. Muita coisa, Guilherme, muita coisa. Tem uma história aí por trás disso, né? Que tinha no início o sonho do garoto da capa da revista, sabe? Então assim, com 30 anos, X negócios e conquistou o mundo. E muito naquele processo também de provar para as pessoas o meu próprio valor. Acho que tem um nível mais profundo aí da conversa. E aí em 2007, nós compramos uma escola em Belo Horizonte do CNA, uma franquia lá em 2007. Em 2009 nós vendemos essa franquia, eu voltei para Divinópolis, eu morei um tempo em BH e eu voltei para Divinópolis, porque a gente chegou a ter quase 1.000 alunos aqui, então era um volume de trabalho, um modelo de gestão que dependia muito de mim. E aí com 30 anos eu resolvi me presentear com outro negócio, ainda nesse movimento. Certo, né? Você queria sempre mais, assim, a busca era incessante. E aí mas é o que você disse, você queria porque era uma autoafirmação mesmo. Também, com certeza. E aí eu queria fazer alguma coisa diferente. Falei, bom, escola e prestação de serviço, estou muito habituado, então agora eu quero fazer, quero ir para um mercado novo e resolvi ir para o varejo. Falei, bom, vou comprar uma loja. E na minha mente, eu falei, bom, é um negócio simples, porque eu compro o produto, coloco na prateleira, o vendedor vende, eu reponho o produto e até aí tudo bem. Na época eu conversei com 18 marcas e aí eu acabei escolhendo a Imaginarium, que lançava 500 produtos novos por ano com 15 vitrines temáticas. Nossa! Então o que parecia muito simples e muito atraente acabou virando assim um outro grande processo de aprendizado, né? Foi uma jornada, foram 7 anos à frente das 2 lojas aqui em Divinópolis e foi uma jornada de muito aprendizado, porque eu nunca tinha feito gestão de estoque, porque numa escola a gente faz gestão das pessoas, né? Mas a gente faz a gestão do papel toalha, a gente faz a gestão da caneta, do lápis, mas a gente não faz a questão do estoque que vai ser vendido, que tem época do ano para ser vendido. E também liderar aquela equipe toda ali, que é uma equipe do comércio, é diferente, né, da sua equipe lá da escola, de professores e auxiliares e tudo mais. E o Guilherme, ele ficou feliz com mais essa aquisição?
Ficou muito feliz. Tanto que no ano seguinte eu abri outra escola do CNA, aí eu abri um CNA em Itaúna e depois disso abri uma outra franquia foi aceleradíssimo, né? Aceleradíssimo, não tem dúvida disso. Foi isso. Mas eu acho que eu tava num movimento muito pra fora, assim, que tem muito a ver com essa curva mesmo da nossa vida, né, Renata? De até os 35 tá tentando provar o nosso valor pro mundo, encontrar o nosso espaço, ser reconhecido. Verdade. Né? Eu costumo brincar sempre que, assim, como sétimo filho e terceiro, né, da minha mãe, existiu um processo muito grande interno de encontrar o meu espaço. Então, quando você chega num lugar que já está muito povoado, até que as pessoas te vejam, elas te percebam, existe um espaço. E eu sinto que esse foi o meu movimento no mundo também. Até que eu pudesse me achar, porque nessa época eu já dava treinamento, eu já dava consultoria também, então já existia todo um movimento. Eu quero te perguntar isso. Quando começaram esses treinamentos? Quando que você começou com essas mentorias? Quando que você começou a transformar as pessoas e perceber que você tinha talento para aquilo? Na verdade, a consultoria ela tem longa data, acho que 2004, 2005, eu sempre tive essa coisa, e é engraçado porque eu acho que isso vem um pouco da minha avó, porque o sonho dela era ter sido professora de matemática, e ela só estudou até o 4º ano, e foi ela que me presenteou com um curso de inglês, e nada é por acaso, né? Tem todo um histórico familiar, contexto aí bacana. E eu sou filho de uma pessoa formada para dar aula, e de as minhas outras 3 tias também, então uma família que sempre teve uma conexão com educação, né? E aí eu já fazia esse trabalho, muitas vezes as pessoas me procuravam. Eu sempre recebi muita proposta para que eu fosse sócio das pessoas. Vamos abrir um negócio. É porque elas percebiam que você era um bom gestor e que você dava conta dos números. Mas é porque eu colocava muito a mão na massa para fazer acontecer, e depois de um tempo eu descobri que a gente não precisa estar com a mão na massa o tempo inteiro para o resultado vir, né? E hoje é muito do que a gente multiplica na mentoria. Mas aí eu comecei a fazer esse processo mais focado na consultoria, e aí começaram a vir demandas de treinamento, porque eu já treinava os meus próprios times, então treinamento de liderança, treinamento de vendas, que são as minhas 2 paixões mesmo, e aí com o passar dos anos que a gente não estava mais olhando só para as questões técnicas, a gente estava começando a olhar para o comportamento das pessoas e como isso ia fazer a diferença no negócio, aí eu comecei a buscar mais conhecimento, mais formação, mais leitura, mais especialização para poder desenvolver esse trabalho de mentoria que só veio aparecer assim, de verdade, com esse nome, com um processo estruturado em 2019. Muito interessante, sabe por quê? Essa questão de ter essa estrutura para esse nome mentoria, né? Porque a gente, um comentário assim que eu faço, e é uma coisa que eu realmente vejo, a gente vê mentores de tanta coisa assim, e a pessoa precisa realmente, na minha visão, na minha leitura, de ter passado, de ter uma experiência para que você possa mentorar uma pessoa, guiá-la nesse caso, né? Então, você já tinha aí uma bagagem super bacana para poder exercer essa função, e por isso que você deslanchou com certeza absoluta. Agora, tem só uma coisa aí que eu acho importante, que assim, esse lance da mentoria, ele tem alguns pilares, né? Então a gente traz a vivência, a gente traz o estudo que a gente estudou, e existe um claro, tem ponto, toda uma preparação. mas existe um ponto importante que eu acho na mentoria, que é que o mentor, ele empresta o olhar dele para o negócio do outro, né? No caso de uma mentoria de negócio. Então, muitas vezes o movimento que eu faço com os mentorados é de, vamos encurtar o caminho e deixa eu olhar para o seu negócio e entender onde que está doendo para que a gente possa acelerar um pouco o processo, né? Então, eu acho que talvez esse seja o grande lance da importância da experiência. Até para ter esse olhar macro, né, assim, de fora mesmo, como você mesmo disse. Agora, Guilherme, me diga uma coisa, a pandemia, como é que foi essa pandemia para você? Ela foi um divisor de águas? Ela teve interferência na sua vida profissional, do Guilherme mentor? Teve muito, na verdade, assim, eu acho que ninguém saiu de dentro dessa água que passou do mesmo jeito, né? Assim, a pandemia mexeu muito com a gente, não só do ponto de vista do negócio, mas também do ponto de vista pessoal. O que aconteceu? Em 2019, quando eu vendi as minhas franquias da Imaginário e já tinha só o CNA de Divinópolis, eu estava num movimento que eu chamo do meu movimento de volta para casa. Então, era o meu movimento de volta para mim, assim, eu estava num momento da minha vida em que eu estava buscando mais sentido. Então,
Então, qual que é o meu legado no mundo? O que eu vou deixar para as pessoas? Interessante, né? foi um despertar, assim, né? Eu comecei lá em 2015 com um processo de autoconhecimento. Eu faço eu faço terapia desde os 16. Então, sempre nessa busca interna de entender o que eu vim fazer aqui, o que eu estou buscando para minha vida. E aí, em 2019, eu estava passando por um processo de mentoria e o meu mentor me perguntou: tá, você vendeu suas lojas, você só tem um negócio, esse negócio não precisa de você, o que você vai fazer agora? E era uma mentoria online, eu olhei bem pra ele, assim, na câmera, olhei nos fundos dos olhos da câmera e falei pra ele assim: eu acho que eu faria o que você faz. E ele, um cara incrível, assim, me instigava muito, ele falou: então começa. Uau. E aí sempre tem esse nosso processo de autossabotagem. Eu falei: não, mas para começar eu preciso ler mais um livro, acho que talvez fazer mais uma especialização. Ele falou: Guilherme, só começa, você já tem tudo o que você precisa. E aí eu comecei com uma turma de amigos, eu comecei a dizer para as pessoas: vou fazer um processo de mentoria, estruturei, né? E aí 8 amigos, na hora que eu falei, falaram: vamos fazer. Eu comecei a contar na terça, na quinta-feira tinha 8 pessoas. Na sexta-feira apareceu, eu gosto sempre de contar essa história, porque apareceu uma pessoa que eu não conhecia, me ligou e falou: eu fiquei sabendo que você vai dar uma mentoria. Olha, que interessante. Eu achei esquisito. E ela falou assim pra mim: me disseram que essa mentoria vai mudar a minha vida. Aí eu já senti aquele peso, eu falei: te enganaram, né? Então não vai acontecer, calma, não, a turma tá completa. E ela, uma advogada, e ela virou pra mim e falou assim: não, eu vou fazer, e advogado sabe persuadir, né? E ela foi bastante persuasiva, e eu falei: tudo bem, entra na turma. E aí eu comecei, assim que eu rodei a primeira turma, era um projeto online, já antes da pandemia, então eu rodei o primeiro projeto ali até novembro de 2019. Aí em 2020 eu comecei a segunda turma e no meio da segunda turma começou a pandemia. Nesse processo, acho que talvez seja importante dar um passo atrás, porque eu falo muito de cultura organizacional e como fazer a transformação da cultura organizacional dentro das empresas. Eu vinha num processo de mudança de cultura organizacional dentro do CNA aqui. Da sua própria empresa, Isso. certo? Porque eu queria... Tô tentando acompanhar seu raciocínio porque você é rápido. Vamos lá. Vamos nessa cultura organizacional vou ser atencioso aqui na velocidade. E aí, o que aconteceu? Eu tinha uma gestão muito centrada em mim. Sim. E eu estava buscando trabalhar com mais autonomia com as pessoas a partir de uma liderança mais compartilhada. E a gente começou esse processo em 2016 e em 2020, quando foi anunciado que as escolas fechariam e que os professores não podiam dar aula presencial, a gente tinha alguns rituais da nossa cultura. E um deles era sentar em roda para tomar decisões com o nosso time. Olha, que legal. E na segunda-feira ali, as aulas não aconteceriam mais de forma presencial na quarta. Na segunda-feira eu sentei 13h com o meu time, a gente ouviu como as pessoas estavam se sentindo e eu falei para eles, a gente não tem outra opção a não ser ir pro online. Então, eu conheço uma ferramenta, porque eu já usava na mentoria, e a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E o nosso principal valor no CNA é cuidado com o time, para o time cuidar dos alunos. Então, a gente acredita que o nosso time não vai entregar para as pessoas aquilo que não tem. Então, a gente tem esse olhar muito humanizado para o nosso time. E aí, as pessoas, mesmo com medo, toparam e nós fomos a primeira escola de uma rede de mais de 600 escolas a implantar as aulas online. E o nosso modelo de Divinópolis foi replicado para o país inteiro. Grande sacada, hein? E aí, sabe, quando a gente começou, eu comecei a fazer uma série de lives para poder apoiar as pessoas, dar sugestões do que elas podiam fazer com o negócio e tudo mais, mas eu não tinha ideia da dimensão, né? E aí começaram a acontecer várias coisas naquele ano, eu recebi vários prêmios, saímos... Revistas. Existiu muito movimento, assim, com relação... A visibilidade foi enorme, né, então? Porque nós somos muito rápidos, né? Nossa, menos de uma semana. horas, não, em 36 horas nós migramos todos os nossos alunos para online sem cancelar nenhuma aula. Ninguém ficou sem aula? Não. No CNA ninguém ficou sem aula? Fantástico. Não, na nossa escola ninguém. Você foi muito ágil. Mas o time é incrível mesmo. Quando a gente tem uma equipe boa, a gente consegue fazer muito mais, a gente consegue ir muito mais longe. Guilherme, mas por falar em mentoria, você hoje nos presenteou com o convite de uma mentorada sua e eu gostaria muito que ela se juntasse a nós para brilhantar ainda mais essa nossa prosa. Por favor,
quero apresentar Bianca. Seja muito bem-vinda, Bianca. Muito obrigada, Bianca. Agradeço o convite, agradeço muito obrigada. Nosso querido amigo aí, Guilherme. Tô impressionada, tinha um monte de coisa da história dele que eu tô sabendo aqui agora. Não é gostoso da gente ouvir? Olha, histórias, elas se tornam mais interessantes quando elas são contadas. E o nosso objetivo aqui no De Prosa é exatamente esse. Levar informação, levar algumas coisas interessantes que a gente pode fazer com que o outro aprenda através das histórias das pessoas. E é muito gostoso, porque pessoas se conectam com histórias de pessoas. Então a gente está aqui para isso, né? Para tirar um pouquinho os tesouros, que às vezes a gente deixa guardadinho, mas vamos compartilhar, porque eu acho que fica super bacana quando a gente compartilha. Não é verdade? Com certeza. Bianca, por favor, se apresente para quem está nos assistindo. Meu nome é Bianca, eu sou fisioterapeuta, né? Mais de 20 anos aí de estrada. Atualmente eu tenho uma clínica de fisioterapia, que é um modelo de franquia, e tenho uma empresa de cursos de pós-graduação e aperfeiçoamento na área de saúde. E estou muito feliz de estar aqui. O Guilherme conheci, quer dizer, eu acho que você nem sabe disso. Eu conheci o Guilherme na época da minha graduação. Eu trabalhava no Estrela, que era do lado ali. Você lembra disso? Você foi aluno do CNA, não foi? Fui um tempo. Olha! Mas a vida passou e fui vê-lo novamente nas redes sociais. Que interessante. Nas redes sociais. E aí, falei, gente, eu lembro do Guilherme lá de trás do CNA, mas não sabia por onde andava. E eu estou ainda, mas estava num processo de transição, assim, de muito trabalho, né? Eu falo que a gente, quando não sabe o que faz, a gente trabalha, né? Assim. E eu sempre trabalhei muito. Eu falo, depois dessa mentoria, a mentoria, ela traz a gente para essa reflexão. Eu cheguei lá sem saber muito, eu estava trabalhando muito, mas onde que eu estava, né? Por isso que na hora que o Gui falou que eu voltei para mim em 2015, sei lá, eu não sabia onde eu estava, porque eu sabia só trabalhar. E aí gostei da fala dele, lembrei dele lá de trás, mas não sabia dessa, né, trajetória toda. E falei, gente, quem sabe, né? Quem sabe, e por isso que eu falo, quando a gente conecta com a pessoa, muito antes de saber, e é o que eu estava ouvindo vocês falarem, e eu senti necessidade de falar. Para mim, né, o que é o ser mentorado? O que é ter um mentor? O mentor, além da capacidade técnica dele, né, a gente sabe que o Guilherme deve ter, se a gente for pegar o currículo dele aí, deve ter N. Eu nem abri o currículo porque... A gente ia falar só de currículo. E além disso, a pessoa ela ter a experiência, mas tem uma coisa além, que é a conexão. Não adianta nada eu ter o conhecimento técnico, eu ter a experiência, mas se eu não conectar, que é o que ele falou, de olhar a dor do outro. Isso. Né? E isso, Guilherme, estando com ele, 5 minutos você já sabe que ele conecta, né? Isso eu já acho que é uma coisa que a gente pode até melhorar, mas é uma coisa que a gente vem, né? Eu falo que a gente vem do forno. Diferencial nos produtos dele, porque ele tem essa capacidade de te servir, perceber aonde você precisa, não como sendo, assim, não sendo muito bonzinho, né, Guilherme? Porque a gente precisa de ouvir. Ele não é nada bonzinho. Eu sei que não. Bonzinho é o que ele não é, viu? Um sorriso maravilhoso, uma carinha assim maravilhosa. Mas eu sei que ele é um homem forte e duro. E que provoca mesmo, que faz a gente olhar para as dores, né? Trabalhamos com a verdade na mentoria, Renata. Exato, mas é por aí que a gente consegue transformar, né, as coisas. E me conta uma coisa, Bianca, o que mais te marcou na experiência da mentoria, depois que você passou aí pelos olhares com o Guilherme? E quando as pessoas falam assim, ai, mudou minha vida, eu falava, nossa, é tipo quando a gente tem filho e fala, ai, você é uma outra mulher, não é assim? Mas não é assim, plim. Mas todo mundo falava, nossa, mentoria, e eu acreditei, mas eu falei, E realmente, a gente começa a enxergar de outro lugar, para mim, eu sempre levei muito a emoção para os lugares, né? E eu sou da área da saúde, eu lido com a saúde, com a emoção, então a reabilitação da pessoa. Então essa parte de pensar mais friamente no número, no negócio, eu tenho que saber tratar meu paciente, eu tenho que saber dar um resultado para ele, melhorar a função dele, ele vai embora feliz, eu fico feliz. Mas aí a Bianca empresária estava ficando para trás. Então lá eu acho que uma coisa que me chocou assim de tudo assim, primeiro é ser humilde, já falei isso em outros depoimentos, ser humilde
humilde para aprender. Eu tenho um bom conhecimento técnico na minha área, mas para a gestão do meu negócio, para a gestão das minhas pessoas, dos meus colaboradores, eu estava arrastando, porque eu achava que era uma família, né? E eu gosto de todos, mas ali a gente... E aprender a ouvir, que é o que eu acho que você referenciou a ele como servir, né? A gente tem que aprender a ouvir, seja qual negócio, seja a sua funcionária da sua casa. Ela tem uma demanda, né? Então eu falo que eu melhorei a minha relação até com a minha funcionária da minha casa, porque eu sempre chegava com o discurso pronto para minha Maria, entende? E aí eu comecei a ver que a minha expectativa dela era diferente. Então, assim, foram muitas cadeiras quentes, foram muitas fichas. Mas o ouvir de tudo, eu acho que o que muda mais é o que você mais precisa, né? Para mim, o que mais mudou depois da mentoria, dessa primeira, que eu já vou fazer outra, já tô te falando. Que ótimo! Capacidade de calar e falar assim, tá, deixa eu escutar e realmente entrar no universo do outro porque o negócio é meu, mas ali tem um monte de sonhos, não tem só o meu sonho. São várias pessoas, né? Então, assim, várias outras ferramentas, mas essa capacidade de dar um passo para trás, ouvir e ter menos emoção, sabe? Menos emoção para decidir coisas, como diria o nosso amigo Ivan, né? Ficar adulto no negócio, né? É verdade, então foi incrível, está sendo, né? Está sendo... Porque você ainda está, a gente sempre está nesse processo de melhora, né? De crescimento, de autoconhecimento. E aí, uma das ferramentas, então, muito interessantes foi a escuta, né? Você desenvolveu. Escuta. Mas uma escuta com técnicas, né? Não é uma escuta só escutar, não. É uma escuta com... a mentoria, não sei se Gui vai falar disso, ela tem todo um roteiro, né? Um protocolo. Né? Então, são coisas que você vai utilizar para atingir a gestão da sua pessoa, né? Escuta e comunicação. Porque não adianta só você escutar se você também usa uma comunicação que o outro não está te entendendo. É verdade, atrapalha tudo, né? Essa comunicação clara, ela é a chave de todo relacionamento, né? Seja ele qual for, qualquer um deles. Você concorda comigo, Guilherme? Com certeza, com certeza. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade em serem assertivos, né? Porque às vezes a gente vai para o negócio para poder suprir algumas necessidades emocionais que a gente está carregando a vida inteira. Então é importante a gente tomar cuidado para... e não existe, né? Eu costumo dizer, com 40 anos, eu repito isso muitas vezes, que é para o meu cérebro assimilar, tá, Renata? Por favor. Fique à vontade. Obrigado. Eu percebo muito assim, que a gente durante muito tempo dizia, chega na empresa, deixa os seus problemas na porta e entra. E felizmente a gente entendeu que nós somos seres humanos integrais. É difícil então, isso é quase... Não isso existe. Surreal, né? Isso é quase impossível. Isso é uma fábula. Então, assim, a Bianca, mãe do Bruce, ela também é a Bianca fisioterapeuta, que tem um histórico de professora, mas ela é empresária e ela também atende os pacientes e ela é uma mulher que também tem as próprias necessidades. E esse conjunto de coisas formam a Bianca. E aí o que acontece? Quando a gente começa a olhar para o negócio, a gente precisa ter essa clareza que, olha, existem algumas questões que eu tenho de fundo pessoal e emocional que eu não posso querer que o meu colaborador compense. Ai, fantástico isso. E como é que a gente vai trabalhar isso, né? Porque a gente na mentoria, na verdade, é um processo, a gente trabalha a mudança a partir da tomada de consciência. Então, eu tomo a consciência, depois eu faço uma escolha e depois eu entro em ação. Deixa eu fazer um comentário aqui. A partir desse olhar, dessa percepção, é que aquele empreendedor vai conseguir impactar mesmo aquela pessoa que está lidando com ele ali. Foi o que você disse, que a sua equipe você tratava a sua equipe para ela poder repassar para os seus clientes, né? Exatamente. Então, os empreendedores, então, eles realmente têm um papel de impactar, né? Assim, o mundo, na verdade, porque a gente está aqui na frente, né? Na visibilidade, um pouco à frente de várias pessoas que estão naquela do seu time, na sua equipe. E aí, como é que você enxerga isso, essa impactação que esse empreendedor pode fazer? Eu sempre acho que quando a gente traz a clareza de que o papel de uma empresa é devolver aquele colaborador melhor do que ele entrou,
E esse é o papel social ali de quem está à frente de um negócio, e que quando você consegue estabelecer um padrão de excelência para o seu negócio, você está impactando a vida de muitas pessoas de muitas formas. E aí eu volto lá na Janaína, que era uma funcionária de uma escola que mudou a minha vida para sempre. E ela talvez nunca saiba que ela teve esse papel, mas aí acaba virando uma corrente do bem, né? Porque a gente faz por alguém e depois esse alguém faz por outro alguém. Quando a gente toma essa consciência, fica mais fácil da gente conseguir ter resultado financeiro. Porque o resultado financeiro, ele é consequência de uma série de boas práticas e boas escolhas que a gente faz. Ou, mesmo que a gente não faça boas escolhas, mas que a gente aprenda com os erros. Porque a grande virada de chave, Renata, eu acho que é a clareza que a gente precisa ter num mundo cuja velocidade da mudança é exponencial, quer dizer, a única certeza que a gente tem é a mudança hoje. E num mundo em que parece que a gente está sendo devorado o tempo inteiro, eu estou fazendo uma formação agora que o professor no primeiro dia de aula falou assim, o futuro já aconteceu, a gente está só correndo atrás dele. Nossa senhora, isso é impactante, né? Assim, é real, se você for pensar exatamente, porque isso aqui que eu já estou te olhando já é passado, e é muito doido isso para você assimilar. E aí, se a gente pensar que a grande geração que está à frente das empresas é do milênio passado, e a gente vem repetindo modelos, e muitas vezes eu vejo, porque eu atendo empresários do país todo e alguns inclusive de fora do país, que muitas vezes a grande questão é, nós estamos em luto por um passado que não vai voltar mais, por um cliente que não volta mais, por um colaborador que não volta mais, por uma economia que não volta mais. Não volta! Isso também foi muito impactante para mim, porque eu esperava do meu grupo, do meu time, comportamentos que eu tive quando eu estava começando, entende? Então, eu ficava frustrada o tempo todo, porque quando eu era estudante, porque quando eu estava começando, eu tinha um comportamento. Então, meu colaborador chegava, eu queria dele. E aí veio Guilherme. A sua expectativa. Baby, o mundo mudou. Os colaboradores hoje, eles querem outra coisa. São eles têm pessoas, estamos em outros tempos, na verdade. Sim. Né? Eles não toleram o que a gente tolerava, eles não anseiam o que a gente, né? Então foi muito importante essa consciência aí. Mas isso aí ficou faltando, né? Eu falar. Mas é um choque, com né? certeza, é um choque. Mas esse olhar humano, ele muda tudo, né? Você enxergar o outro como a si mesmo. É o que não é fácil quando você está assim, eu imagino, eu nunca liderei uma equipe assim, de muita gente, tudo, mas não deve ser fácil realmente, porque você precisa de colocar ordem na casa, mas tem que ter essa conexão, essa sensibilidade, né? Eu acho que tem um ponto importante, Renata, que assim, a gente precisa ter clareza de alguns detalhes, né? Empreender no Brasil é muito hostil. Por todas as questões, pelos desafios do nosso país, em todos os sentidos. A burocracia é muito grande, o custo para você empreender de forma correta é muito alto. A gente normalmente recebe nas empresas uma mão de obra pouco preparada, porque a educação ela tem muitas falhas. Então, empreender no nosso país é muito desafiador. Embora, por outro lado, como é um país que vive em crise, né? Sai uma crise e entra outra, sai uma crise e entra outra, também é um país de muita oportunidade. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que conseguiram excelentes resultados no negócio com pouquíssimo preparo. É verdade. Né? Então, às vezes, tiveram ali o olhar mesmo do visionário, souberam surfar numa onda isso, e fizeram o negócio acontecer. Então, a gente precisa entender que muitas vezes o empreendedor, ele está dentro do negócio e ele está meio que se sentindo como um polvo, tentando equilibrar todos aqueles pratos, porque eu tenho que entender de redes sociais, eu tenho que entender de vendas, eu tenho que fazer o financeiro, tenho que olhar a planilha, tenho que contratar gente, tenho que demitir gente, tenho que desenvolver as pessoas, tenho que cuidar do cliente, tem empresa. Cansa. Tenho que estar lindo. Né? E de cara boa, de cara né? boa, preparada. São grandes desafios mesmo, né? Então, assim, a gente precisa, eu tenho esse olhar também de compaixão. Porque a gente passou muito perrengue, né? Aqui é gostoso a gente sentar aqui e contar uma história dessa, mas foram muito mais dias de luta do que dias de glória, né? Foi muito mais suor e transpiração do que momentos ali curtindo e usufruindo de tudo que a gente estava construindo. Mas eu acho importante trazer isso, por quê? Porque às vezes no meio desse emaranhado todo a gente perde o foco. Verdade.
Importante você pontuar isso. Eu tenho discutido muito com as pessoas, a minha principal pergunta hoje é: qual é o seu papel no seu negócio? Nossa, e eu tenho certeza que quem está aqui nos assistindo está se reconhecendo, se conectando com o que você está falando, porque assim, a grande maioria se perde, né? É muito fácil se perder no meio desse monte de coisas, você tem que acudir de cá, tem que acudir de lá, e é só você, né? Não vai preparar, cadê a sua retaguarda? Você tem que saber demandar ali também para você poder fazer o seu bem feito. É verdade, é importante você pontuar isso. E a gente precisa aprender a lidar com esse paradigma da escassez com o qual nós fomos criados, né? Então, assim, eu não posso ensinar tudo para uma pessoa, porque senão ela vai abrir uma empresa igual a minha e ela vai me largar na mão. Eu tô sempre olhando, vai faltar dinheiro, né? Eu tenho um sabotador interno que chama hipervigilante. Então, eu, por natureza, eu tô sempre pensando no que pode dar errado. O meu olhar é sempre para isso. Sabe aquela coisa de você chega aqui, eu tô olhando todo o espaço e eu já sei que a porta tá ali. E qualquer coisa que acontecer, total. Isso, é meu instinto mais básico, mais primitivo. Sim. E aí o que acontece? A gente muitas vezes fica nesse olhar da falta e a gente não traz as pessoas. Eu acho que a grande questão, eu tô olhando muito, tô estudando muito sobre futuro, tô fazendo muitos cursos para entender para onde que a gente tá indo. Porque como eu tenho duas paixões... Onde a gente já está. Como eu tenho duas paixões, que é vendas e liderança, assim, que são meus assuntos preferidos dentro desse mundo da gestão, eu tô olhando muito pro comportamento das pessoas. Para onde que as pessoas estão indo, o que elas estão buscando. E eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de aprender com essas gerações mais jovens a questão da cocriação. Não tem nada, Renata, que eu diga na mentoria do ponto de vista de conhecimento técnico que não esteja em algum lugar do Google, do YouTube, que alguém já não tenha escrito. Eu não sou um criador de conteúdo. Sim. Então essa não é a grande questão. A questão é, quando eu sento com uma empresária para poder conversar sobre o negócio dela, eu não estou construindo sozinho. Eu estou aqui fazendo perguntas instigantes para que ela conclua algumas coisas e eu possa contribuir com ela com o meu olhar. E é isso que eu acho que é mágico, porque muitas vezes a gente nessa posição se coloca no lugar do dono de todas as verdades, né? Solucionador de problemas. Isso. É uma coisa muito importante, né? A gente para de dar a resposta. Você faz a pergunta. Claro que você, às vezes você já até tem uma resposta que você, né, Gui? Adoraria, inclusive. Adoraria, mas eu parei de chegar. Por exemplo, as reuniões com a minha equipe agora, não tem mais um sentado do lado do outro. É uma roda e começam com perguntas. A gente não leva a solução. Porque a gente tem mania de saber, né, de achar que por ser seu, por você estar ali, você já tem a solução perfeita. E a cocriação dessa geração é incrível. É incrível. É verdade. Né? A gente tem que saber utilizar isso. Exatamente. Rápidos. São muito imediatos. Resolutivos. E eles têm essa necessidade. Muitas vezes as pessoas falam, eu contrato, e as pessoas mais jovens ficam um pouco tempo. Porque se não tiver uma causa, eles não conectam. Se eles não entenderem o propósito daquilo que eles estão fazendo, eles não querem fazer. E aí a grande diferença. Por quê? Nosso modelo educacional, que é esse modelo tradicional, carteira virada para frente, o professor tem todas as respostas, a gente anda em fila, usa uniforme, canta o hino, essa coisa toda de onde a gente vem, esse lugar de onde a gente vem, ele, para essa geração, é um lugar que eles diriam só assim, nada a ver. Nada a ver. Não, quem tem filho pequeno sabe disso. Né? Nada a ver, você tá por fora, né? Interessante. Eles querem interessante porque quando eu te ouço falar isso, eu já escutei a minha avó e a minha mãe falar isso, porque para a geração delas também, a nossa também já era muito mais evoluída e, né, muito mais à frente. Então, realmente, mas esses jovens de hoje, eles têm essa capacidade mesmo. Até porque, gente, o mundo de 25 anos para cá mudou completamente, né? A globalização, a internet, tudo tá perto, tudo tá fácil, tudo tá imediato, né? Tudo tá aqui na nossa mão. Então, na nossa época não era muito assim. E eu acho até que nós somos privilegiados, porque nós tivemos a chance, a oportunidade de pegar esse processo todo e aprender agora também com essa agilidade. Não que eu saiba tudo dessa questão informatizada e tudo mais, mas a gente
pega um pouquinho para aprender aqui, pega um pouquinho para aprender ali, até porque aprender não ocupa espaço, né? Então nós temos sempre que buscar aprender alguma coisa. Então, isso é realmente muito interessante. E tem uma questão importante que eu acho que é essa clareza que a gente começa a ter nesse mundo tão veloz, de que a gente não precisa saber tudo. E de que muitas vezes a gente vai tomar decisão tomando risco, abraçando o erro. Né? Esses dias mesmo eu estava discutindo, a gente está numa grande mudança dentro da empresa agora, por conta do espaço físico e tudo mais. Isso, eu queria falar do espaço físico novo, quero que você fale, por favor, depois. E aí a gente estava falando sobre cultura, porque antes éramos eu e 3 pessoas no meu time. E de repente agora a gente foi para um espaço grande, que a gente recebe as pessoas na nossa casa, e ontem começaram mais 2 colaboradores, agora tem sócios participando do negócio, e a gente tem cuidado muito para garantir manter a cultura. E a nossa cultura é uma cultura de quem abraça o erro. Por quê? Porque só não erra quem não tenta, né? Então, a gente faz muito movimento, esse também é um movimento da mentoria, porque na nossa época, pesado, né? Na nossa época, o que a gente, quando você tirava 10, o que o pai ou a mãe diziam? Não fez mais que a sua obrigação. Verdade. Ou seja, acertar tudo era a nossa obrigação. É verdade. E isso gera tanta frustração, meu Deus. Exatamente, gera alta expectativa, gera frustração. E aí, e nós somos uma geração entupida de títulos até a alma, né? Porque assim, quantas graduações eu preciso fazer, quantos cursos, quantas pós, quantos isso, quantos aquilo, para ter um currículo Lattes de 18 páginas que todo mundo vai olhar e falar, meu Deus! E a sua essência, como é que tá nesse meio termo aí, né? E muitas vezes a gente perdeu a oportunidade de olhar assim, o dia que eu mais aprendi foi o dia que eu errei, foi o dia que não deu certo, foi o dia que alguém chegou e falou assim, olha, esse caminho não tá bom. Ele não te serve, ele não te apoia. Por mais doloroso que ele seja, porque realmente reconhecer o erro e falar, putz, errei, não é fácil. E esse é um lugar mágico nas organizações, que é o lugar da vulnerabilidade. Né? Vulnerabilidade, exatamente. Ai, gente, fantástico. Conta o nome do seu espaço novo, da sua casa nova. A gente fez uma mudança, antes a empresa chamava Elements e agora chama Ulu Hub. Ulu vem do havaiano, significa crescimento, e Hub do inglês conexão. Então a ideia é a gente ter esse espaço, e a gente trouxe na alma da empresa, da primeira para esse novo momento, a gente trouxe a alma da cocriação. Então a gente oferece treinamento e desenvolvimento para pessoas que querem evoluir só com profissionais de mercado. Tá, então esses treinamentos, essas capacitações são para líderes, para empreendedores, né, que estão assim, liderando uma empresa. Eu estou aqui, comecei um negócio meu, um negócio próprio, que ainda é pequeno, mas eu já sou uma empreendedora. Eu posso fazer a sua mentoria? Vai me organizar também? Vai me ajudar muito? Com certeza, na verdade é para qualquer tamanho de negócio, porque assim, a gente tem... E para colaboradores também, né, Gui? A gente tem a mentoria para empresários, a gente tem mentoria para liderança, mas a gente vai ter cursos e formações em todas as áreas do conhecimento. Então a gente vai ter a área da saúde, a gente vai ter a área da saúde, a gente vai ter todas as questões comportamentais, desenvolvimento de habilidades comportamentais, soft skills, né? A gente vai falar de vendas, a gente vai falar de finanças, a gente vai falar de comunicação. Tudo isso cabe no guarda-chuva da Ulu Hub. Por quê? Porque todo mundo que quer melhorar, que quer evoluir, as organizações, porque a gente também tem produtos in company, né? Treinamentos in company, então a empresa tem uma demanda específica, a gente monta algo formatado só para a necessidade dela. A ideia é que a gente seja esse espaço para que as pessoas possam vir e se desenvolver. E é um pouco do fazer a ponte. Então você, Renata, tem conhecimento para oferecer para um público específico, mas às vezes você não tem o time para poder transformar isso em realidade, às vezes você não tem o espaço para transformar isso em realidade, a gente vai te apoiar a fazer a ponte com o seu público-alvo, que é as pessoas da sua área que querem evoluir. Maravilha. Gente, nós podíamos ficar aqui conversando assim, o resto da nossa... exatamente, do tempo que fosse assim, suficiente, não ia ter tempo suficiente para a gente falar tudo que a gente gostaria, né? Verdade. Mas eu quero dizer que, assim, aprendo muito quando entrevisto pessoas como vocês, uma empreendedora, uma profissional do ramo da saúde, né, que também
buscou se aprimorar e sabe fazer tanto a profissional quanto a gerente ali do seu próprio negócio, super interessante. É muito bacana de eu ver aqui também o Guilherme, que trouxe a Bianca para ilustrar, para abrilhantar, né, para acrescentar tanto. E deve ser um orgulho muito grande, né, Guilherme, quando você olha para uma mentorada assim, eu quase explodo, né? Acredito que sim. De tanta satisfação, assim, porque primeiro é uma conexão muito forte com o meu propósito, né? Eu estou aqui a serviço das pessoas. Isso é muito interessante, é o propósito, né? Não é por causa do resultado financeiro que ele vai te trazer. Então, essa é a sua verdade. E eu percebo que você entrega isso muito bem. E aí é muito bom ver as pessoas se desenvolvendo e ver que elas começam a viver com mais leveza. Fantástico. Não precisa ser pesado, isso é muito especial pra mim. Estou super feliz que a Bianca veio representando aí. Eu tô adorando o papo de vocês dois aí. Tô achando que a sintonia é super assim. Realmente, assim, apesar de ter ganhado um amigo, além de ter ganhado um amigo, eu aprendi muito. Assim, a água ainda tá no tornozelo, sabe? Mas tá subindo. Bacana demais. Assim, sabe? Despertei para um ambiente que eu nem sabia que existia, né? Então, agradecer publicamente. A gente tem que agradecer publicamente. Bacana demais. Maravilhoso. Nós poderíamos realmente ficar conversando aqui horas e horas. Mas nós temos aqui no nosso De Prosa uma brincadeira que a gente faz, que é o corte e o close. Então, Guilherme... Vai cortar o cabelo? Fiquei tenso. Não, né? Então, olha só. Primeiro eu quero que você me conte... o seu corte, assim, o que você cortaria da sua vida ou que você tenha se arrependido de ter feito, alguma coisa nesse sentido. Dá um silêncio, né? Nossa, difícil da gente pensar. Gente, isso não foi combinado. Não foi combinado, então, isso é uma surpresa. A resposta não tá pronta. Eu acho que eu cortaria talvez um pouco do tempo que eu tentei provar para as pessoas que eu tinha valor. Acho que talvez eu pudesse ter encurtado um pouquinho aquilo ali, embora foi importante para o meu desenvolvimento. Legal. E um close, o que você gostaria de enaltecer assim na sua vida, que está guardadinho ali naquela caixinha especial e que você vai compartilhar com a gente? Eu acho que eu quero enaltecer a garra das pessoas que se conectam com o meu trabalho. Acho que a Bianca é um excelente exemplo, assim, e enaltecer quem está querendo evoluir, querendo melhorar, se provocando, se desafiando, saindo da zona de conforto. Acho que o close tem que ser para essas pessoas que sabem que ostra feliz não faz pérola. Uau! Fantástico, fantástico. Legal. Então agora, para a gente fazer aí nós estamos terminando, para a gente fazer a nossa despedida, o nosso finalmente. Eu gostaria que cada um pegasse uma taça, porque eu vou propor um brinde e a brincadeira do vinho, eu adoro o universo do vinho. Pensei, como é que eu vou levar esse universo? Eu gosto de estudar, eu gosto de degustar e realmente é um universo muito legal. Pensei, como é que eu vou levar isso lá para o De Prosa, né? Então, no final da nossa entrevista, eu resolvi fazer um brinde com quem está aqui participando comigo, meus convidados. E eu gostaria muito de fazer uma analogia sobre essa uva que eu escolhi com você, que é o meu convidado. Então, hoje... eu escolhi um vinho da uva Syrah, que é uma uva que tem assim uma capacidade de adaptação enorme e ela tem um aroma adocicado, parece até uma geleia de frutas assim negras. Então você tem a sensação que ela é doce quando você vai colocar, mas quando você coloca na boca ela tem peso, ela tem potência. Então eu acho que é isso que você faz, porque ele tem um peso, uma potência, uma acidez muito gostosa e isso traz um equilíbrio. E eu acho que é isso, Guilherme, que você tem feito na vida das pessoas, trazer este equilíbrio. Você está muito de parabéns e eu adorei te ouvir. Uau! Saúde! Adorei! Saúde! Saúde! Agradeço o convite. Adorei!